Olá, meu nome é Andrei Soares, oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia e do Hospital Albert Einstein e chair do LACOG-GU. Estou novamente com o Dr. Marcelo Wrocławski, que é urologista do Hospital Israelita Albert Einstein, e hoje nós temos o prazer de receber a doutora Kátia Leite. A doutora Kátia Leite é patologista do Genoa e do Hospital Sírio-Libanês, também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia e conselheira da ISUP na América Latina. Olá, Kátia, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, um prazer. Kátia, acho que não tem como a gente começar diferente e te perguntando, até mesmo você, conselheira da ISUP, o que foi a diferença, qual foi a mudança, o que agregou uma nova classificação sem deixar a classificação antiga com as recomendações desde 2015 da ISUP? O que isso mudou para a gente? Como nós, oncologistas clínicos, urologistas, podemos interpretar essas modificações? Então, desde as descrições do Gleason, que ainda permanece importante, e a gente vai continuar dando essa classificação, porque ela é muito importante, e ele teve um insight de que existia uma heterogeneidade, né, no câncer de próstata, que você devia considerar 2 padrões e fazendo um score. Houve algumas modificações. Então, com a avaliação do comportamento da doença nos indivíduos, né, nos grandes estudos, se observou que o grau menor que a gente daria do Gleason, que é o importante, é o Gleason 6. Né? Então você passou de um espectro de 2 a 10 para um espectro de 6 a 10. Né? Então isso já mudou um pouquinho. Então isso, até do ponto de vista psicológico, para o paciente é importante. Né? Então você fala assim, olha, você tem um tumor que é um tumor bem diferenciado, muito tranquilo, Gleason 6. Ele fala, não estou entendendo como é que ele é bom se ele está no meio aqui entre uma graduação de 2 a 10, né? Isso não existe. Então a ISUP ela veio suprir algumas necessidades de subdivisão da gravidade da doença. Então quais foram as divisões, as alterações mais importantes? Primeiro, o mais bem diferenciado, o tumor de melhor comportamento é o Gleason 6, 3+3. Então esse hoje é chamado ISUP 1 ou Grade Group 1. Né? Tem alguns que usam essa nomenclatura, vocês vão ver na literatura. O segundo passo foi diferenciar o 3+4 do 4+3. A gente sabe que quanto maior a quantidade desse padrão mais agressivo, que é o 4, piora o comportamento da doença. E as curvas de sobrevida, elas mostram essa divisão. Então, o 3+4 é diferente do 4+3. Então, eles passaram a ISUP 2 e ISUP 3. Então, isso já mostra uma diferença. Outra coisa que existia até nos nomogramas que a gente via, era o 8, 9 e 10 juntos, né? E esse 8, 9 e 10, a gente observou que existe uma diferença muito grande de comportamento da doença. Então, o 8, que é o 4+4, e na ISUP ainda você considera o 3+5 e o 5+3, nesse grupo de ISUP 4, ele tem um comportamento melhor do que o Gleason 9 e 10, que é o 4+5 e o 5+4. Essa categoria 4 ainda necessita um pouco de avaliação, porque, na minha opinião particular, embora já haja uma literatura mostrando que é igual, eu acho que o 5, ele muda o comportamento da doença em qualquer quantidade que ele estiver, né? Então, o que aconteceu foi isso. A ISUP, ela tenta estratificar melhor esses grupos, mas a gente continua dando Gleason, inclusive tentando, para ajudar o oncologista, o urologista, o radioterapeuta e o urologista, você quantificar essa quantidade, né, a quantidade dessa porção mais agressiva, né, mesmo na biópsia. Então, eu tenho um 3+4 com 10% de 4, com 20% de 4, com 50% ou 80% ou você passa ao contrário, é um 80% de 4 no ISUP 3, por exemplo, no 4+3, há um 55%. Então, talvez você tenha uma chance maior de decidir com o seu doente como tratá-lo, né, avaliando a gravidade. Doutora Kátia, em relação à parte prática, quando o urologista ou o oncologista recebem o resultado de uma biópsia de próstata, às vezes alguns achados geram algumas dúvidas. Por exemplo, PIN de alto grau,
ASAP. A gente sabe que tem importâncias prognósticas completamente diferentes, mas queria que a senhora explicasse qual a conduta hoje em dia mais aceita para cada um desses achados. Bom, o ASAP, ele não é uma entidade em si, né? Ele é uma lesão que se assemelha a um tumor, né? Ou é um tumor que foi escassamente representado, a agulha pegou ele ali meio no cantinho. Então, esse é um diagnóstico que a gente, quando a gente deixa como suspeito e não definitivo, é porque a gente não tem critério suficiente para fechar como um carcinoma, um adenocarcinoma mesmo. Eventualmente, a gente usa a imunohistoquímica, eu acho que ela é útil, né? Porque você fala, era uma suspeita morfológica, mas eu descarto. Esse paciente, se você está tranquilo, não tem nada. Aí não, é uma suspeita morfológica e eu faço a imunohistoquímica, e aí eu digo que é um tumor bem diferenciado, etc. Então você tem você encara o doente de uma maneira diferente. Então eu acho que a gente deve continuar fazendo dessa maneira. O PIN, eu acho que a gente não deve mais reportar, né? Então eu escrevi um editorial no nosso Jornal Brasileiro de Urologia falando sobre isso, porque ele não tem importância clínica nenhuma na previsão de um câncer numa nova biópsia. Esse papel do PIN era antigamente, quando você tinha uma biópsia incestante, por exemplo, você fazia 6 fragmentos e num deles vinha um PIN. Se você fizesse uma biópsia depois, 6 meses depois, por exemplo, você tinha 35%, 40% de chance de ter um tumor representado. Ele estava acompanhando lá. Quando você aumentou o número de fragmentos, essa previsão do PIN em que numa outra nova biópsia você tivesse um carcinoma, ela caiu. Então, se você tiver um diagnóstico benigno, um diagnóstico de PIN e fizer uma nova biópsia, a chance de você ter um câncer numa nova biópsia é a mesma. Então, ele não tem nenhum critério de previsão clínica, não tem importância clínica. E assusta muito o doente, né? Essa neoplasia intraepitelial de alto grau, que é o que a gente reporta. E, pelo contrário, então é um conceito que está sendo reforçado hoje, é uma coisa que a gente chama de PIN florido, é o carcinoma intraductal, né? O carcinoma intraductal é uma lesão muito mais feia do ponto de vista morfológico, né? Ela tem muito mais atipia, muito mais proliferação, é uma célula muito mais feia e ela tem uma conotação muito grave quando ela acompanha um câncer de baixo grau ou quando ela vem sozinha mesmo. Então, em 70% das vezes, quando você tem esse diagnóstico de carcinoma intraductal, você tem um carcinoma de alto grau, maior que 7, maior ou igual a 7, e muitos deles já não órgão confinado. Então, acho que esse conceito é muito importante. Se você tiver, por exemplo, você receber uma biópsia do patologista, ou um ISUP1, né? Um Gleason 6, 3 mais 3. Aí você fala, oba, vamos fazer um Active Surveillance. Aí embaixo assim, tem a presença de carcinoma intraductal associado. Acabou a festa, né? Então, não se recomenda uma Active Surveillance nessa ocasião. Acho esse comentário muito importante, Kátia, porque quando a gente recebe, às vezes está até na entrelinha lá embaixo, né? E você, quando associa eventualmente com mama ou algum outro tumor, eventualmente você nem dá muita bola, né? E a associação importante do carcinoma intraductal com doença de mais alto grau e já, na verdade, com doença mais avançada, numa grande parte das vezes, tem séries que chegam até 90% de doença já de mais alto grau ou de acometimento mais avançado, muda completamente a estratégia, né? Então é importante que todo mundo fique atento com o carcinoma intraductal. E aproveitando um pouquinho de ordem prática, às vezes a gente recebe pacientes que por algum motivo estão usando algum inibidor de 5-alfa redutase. Então, qualquer que seja o motivo, seja por HPV ou alopécia. Seja qual o motivo. E aí, tudo bem, a gente já sabe mais ou menos quanto a gente deve multiplicar o PSA, é uma discussão, depende do tempo e do valor que você está usando, multiplica por 2, 2,5. Mas esse paciente foi para a biópsia, ele fez a biópsia eventualmente. Existe alguma dificuldade? Qual que é a mudança? É importante reportar ao patologista que o paciente está fazendo uso dessas medicações? Isso impacta na avaliação? Tem alguma modificação nesses pacientes ou não? Em geral, não. A finasterida, esse tipo de dutasterida, não altera muito a neoplasia, né? É diferente de você dar um bloqueio androgênico, por exemplo, quando você faz o diagnóstico, e aí você dá, né, um tempo lá, até aguardar a cirurgia, você dá um tratamento. Eventualmente, se você tem um tumor muito bem diferenciado pequeno, ele pode até desaparecer, né? Você tem uma série de dicas de que o tumor está lá, né? Mas às vezes é muito difícil você encontrar, principalmente se você examina parcialmente a próstata e não a próstata toda, né? Como pelo menos a gente que gosta de uropatologia recomenda, né? Mas mesmo que o cirurgião, né, porque
o cirurgião às vezes tem preguiça um pouco de informar para o patologista, né? Mesmo que ele não informe, a gente tem dicas de que esse paciente tratou, né? Então a gente tem algumas alterações no tecido normal que a gente vê que aquilo é um secundário a um tratamento de bloqueio androgênico que foi dado antes da cirurgia, né? Então, Kátia, cada vez mais na prática clínica a gente tem utilizado Active Surveillance para conduzir os pacientes com câncer de próstata de muito baixo risco e baixo risco. A primeira pergunta que eu tenho para a senhora em relação a isso é em relação a alguns achados genéticos moleculares que eventualmente na biópsia poderiam inferir um maior risco, mas que na grande maioria das vezes não são pesquisados. Por exemplo, PTEN, KI67, isso não é feito de rotina, né? Então, existe comercialmente disponível, né, alguns testes moleculares, que a gente, então, Prolaris, Oncotype, etc., né? E eles costumam reclassificar esses tumores. Então, por exemplo, tem o very low, o low e o risco intermediário. Então, eventualmente, você passa de um risco intermediário para um baixo risco, então te ajuda a você tomar essa decisão do Active Surveillance. O problema deles é que ele é muito caro, né? Então, eles são testes caros. Por exemplo, o Oncotype, ele é só feito na Califórnia, no mundo inteiro envia para lá, porque ele é aprovado pelo FDA e ele é baseado na técnica de PCR, então as máquinas são auditadas, tudo é auditado, então é só lá que é feito isso aí. Então você manda, tem sempre um laboratório na região, ou no país, etc., que é o que envia, vai ver qual é aquele material que tem o tumor, etc., é feito na parafina, num bloquinho de parafina mesmo, né? Então não tem dificuldade nenhuma, mas a dificuldade é o preço, é $5.000. Mas assim, existem painéis vários serviços usam painéis moleculares diferentes para ter essa mesma informação. Então, Mayo tem um, o MD Anderson tem outro, cada um tem um diferente, né? E a gente está tentando o nosso também, na Faculdade de Medicina, a gente está tentando descobrir esse aí, eu acho que a gente está perto de ter um painelzinho molecular. E não é muito difícil, porque você tem, né, aí são esses, como você falou mesmo. Então, PTEN, né, tem alguns outros que são importantes, que são aqueles que definem o comportamento da doença e pode ajudar numa decisão aí, ou deixar o doente mais confortável, né, de seguir e não ser tratado naquele momento. Os testes são sempre interessantes, acho que a gente tem a tendência sempre a buscar alguma coisa molecular, a personalização, né, de cada caso, mas eu vejo um pouco de precaução em alguns desses testes, porque é a falta de uma validação adequada dos resultados. Por exemplo, o próprio Oncotype, que talvez seja o mais falado e o mais discutido mesmo em próstata, ele já é diferente quando a gente avalia próstata e mama. Então, quando a gente avalia mama, a gente tem uma mudança de tratamento, uma decisão de tratamento. A próstata, na verdade, é um teste que ele vai te dar, ele vai tentar te predizer a chance de você eventualmente ter uma patologia de pior prognóstico ou mais desfavorável no procedimento. Então, eu acho que, infelizmente, ele ainda está um pouco longe do que seria o ideal para a gente fazer na prática. E eu tenho uma outra crítica ao Oncotype, que é o seguinte: você faz no diagnóstico inicial do paciente. Então, você fez a biópsia, você vai pôr em Active Surveillance, você vai fazer um estudo e vai falar, bom, eu estou mais tranquilo porque eu fiz esse estudo e ele está bem. Bom, dali um ano você vai fazer a biópsia de confirmação, né? Como é recomendado nos estudos de... E o que você vai fazer? Aí faz de novo, Oncotype? Né? Não, qual que é o valor de refazer isso ou não? Então, acho que isso é uma discussão importante. Não sei se vocês têm usado isso, têm feito isso um pouco na prática, quando vocês vêm paciente e oferecem. Vocês acabam vendo muito mais pacientes que nós, oncologistas clínicos, né? Sim, na prática clínica, até por custos, como a doutora Kátia falou, é inviável repetir o Oncotype várias vezes para o mesmo paciente. Ocasionalmente, pacientes que estão um pouco inseguros em relação à indicação ou não, ou a manutenção ou não desse protocolo de Active Surveillance, aí sim, às vezes a gente acaba usando esse marcador, esse teste molecular, para tentar tranquilizar o paciente que, para ele, o Active Surveillance pode ser a melhor opção. Mas realmente o custo é um grande impeditivo, e eu acho que esse tipo de desenvolvimento de painéis nacionais é extremamente importante para a gente poder popularizar e democratizar o uso desses marcadores. Dando um passo à frente, o que não pode faltar, como deve ser feito o relatório ideal de uma prostatectomia radical. Quer dizer, o que o patologista deve colocar, o que nós precisamos receber, o que nós precisamos ter de atenção nos achados e descrição da patologia nesses pacientes.
Bom, só, posso falar da biópsia um pouquinho também? Claro, Eu acho que a biópsia também é importante, né? Então, para você ter o maior número de dados possível para decidir o tratamento do seu paciente, até para planejar a cirurgia, etc., se você tira mais um lado, um feixe ou outro, você pode sacrificar um feixe ou outro, o patologista tem que dar, então, a graduação de Gleason, se possível, dar a quantificação do padrão 4 ou do padrão mais agressivo, dá essa graduação da ISUP nova, então, que é o grupo, grau de grau, que não tem tradução, né? Por isso que eu gosto do ISUP, que foi feita pela sociedade, etc., deve ter essa nomenclatura. Você tem que dar a quantificação que você dá em número de fragmentos comprometidos, você tem que dar o fragmento que está mais comprometido, então, porque isso implica na Active Surveillance também, a invasão perineural, se existe ou não, porque ela está relacionada à doença fora da próstata, embora ela não descarte o Active Surveillance, quando ela está associada aos outros fatores mais bem diferenciados. Em relação, e eu faço um desenhinho também para mostrar e tudo para o cirurgião ter essa ideia de como é que está distribuído, né? Visualizar isso exatamente, né? Na prostatectomia radical, primeiro, há muitos anos, desde que eu comecei a fazer a patologia, uropatologia, não vou falar quando, porque senão vocês vão fazer umas contas na minha idade, mas eu coloco sempre toda a próstata, né? Todas as margens delas devem ser pintadas, porque a próstata não é um órgão que tem uma margem, ele não tem uma serosa, ele não tem uma cápsula, né? Então ele é uma coisa muito irregular e quem faz as margens é o cirurgião. E é exatamente isso, ele pode preservar um nervo de um lado, ele disseca naquela região melhor para manter continência, potência, etc. Então a gente tem que pintar a próstata toda, eu gosto de pintá-la de diferentes cores, porque você tem uma ideia, né, espacial também do tumor. Aí você tem que, a mesma coisa, você dá o Gleason, você dá a quantidade do mais agressivo. Se você tiver, por exemplo, um 5, em 5%, é um 7, mas tem 5% de 5, ele entra com um padrão terciário, você tem que colocar ele lá. As margens todas, se estão comprometidas ou não. Se você tem uma extensão extraprostática, também se recomenda uma quantificação dessa extensão extraprostática, se ela é focal ou ela é extensa, porque isso também tem implicação na adjuvância depois. E o comprometimento, óbvio, das vesículas seminais e depois dos linfonodos. Os linfonodos eles devem ser muito bem estudados, porque a pelve é uma região que tem muita gordura e os linfonodos têm muita gordura também. Então, por isso que a gente coloca toda a gordura para tentar identificar o maior número de gânglios possíveis aí, né? E o que o urologista pode fazer ou deve informar para facilitar a vida do patologista na sua análise? Então, é sempre bom ele dar os dados clínicos que ele tem. Então, olha, é um Gleason 6, está localizado em tal lugar, eventualmente ele é um tumor pequeno, então você vai prestar mais atenção naquele. Apesar de você colocar toda a próstata, como a gente coloca, né, então são 50, 60 blocos, né, você tem, eventualmente, se você for fazer a conta de o que você examina menos de 10% do tecido, porque você faz cortes de 3 micra, né? Então, você informar onde é que é o tumor, né, que ele teve uma imagem na ressonância, por exemplo, naquela região, mandar os linfonodos separadamente, os grupos de linfonodos separados, a gente então consegue dissecar melhor, mais, etc. E basicamente isso. Nos nossos tumor boards, eu me deparo em situações às vezes até engraçadas entre o urologista e o patologista, que é a discussão de imagem positiva. Existem algumas localizações, em alguns casos, em que a patologia entrega como uma margem positiva e o cirurgião fica realmente enlouquecido. Não, porque a minha margem não é negativa, depende da minha anatomia. Então, fala um pouquinho, Marcelo, o que complica a discussão entre patologistas e urologistas sobre margem positiva, porque a gente fica meio vendido, porque margem positiva vai ter benefício de adicionar um tratamento depois ou não, então, para a gente entender. O que eu acho que hoje em dia acontece com alguma frequência, principalmente com o advento da cirurgia robótica e a disseminação dessa cirurgia, é cada vez mais a gente tentar preservar os feixes vasculares nervosos e fazer uma dissecção, às vezes até intrafacial. Uhum. E, invariavelmente, ou com alguma frequência, a gente acaba entrando um pouquinho na próstata, percebe que entrou na próstata e tenta recuperar depois a margem. E aí, quando a doutora Kátia vai pintar a próstata, a margem fica positiva. Existe alguma coisa que a gente deve fazer ou deva fazer para
mostrar para vocês que voltamos atrás e... Você voltou atrás. Então, uma das coisas, por exemplo, se você não dissecou tudo, você viu que você está entrando ali demais. Aí você volta, mas aquilo está grudado na peça, né? Ela pode levantar e eu pintar ali. Né? Então, se você puder dar um pontinho ou avisar, entendeu? Olha, nessa região eu vou dar um ponto, mas é uma área que eu coloquei, que eu vi que eu entrei e eu recuperei, né? E uma coisa que é importante, são duas coisas. Margem positiva não é doença T3, né? É doença confinada, margem positiva. Então você tem doença T2, margem negativa, T2, margem positiva, T3, margem negativa e T3, margem positiva. Então a margem positiva, mesmo em lugares onde você não pode, não existe mais margem, como na margem anterior ali, que está na púbia ali, ele não vira doença T3, ele é uma doença T2 e margem livre, né? Os tumores de mais alto grau, né, os glíçons mais altos, o ISUP mais alto, muitas vezes estão associados, às vezes, a um pouquinho de fenótipo até neuroendócrino, uma diferenciação neuroendócrina, não necessariamente um tumor neuroendócrino em si, uma pequena célula assim por diante, mas muitas vezes associado. A gente hoje tem cada vez visto mais com a quantidade de tratamento desses pacientes quando vão recidivando lá para frente, é que esses pacientes acabam evoluindo numa grande discussão de variantes agressivas, indeterminada, anaplásica, cada um chama de um jeito, mas existem até os critérios da Ana Parício que descreveu como é que a gente pode reconhecer esses pacientes, que em geral têm menor resposta, inclusive, aos novos agentes hormonais, talvez devem fazer quimioterapia, talvez até associado com platina. Mas uma das coisas voltam lá atrás, o diagnóstico inicial de glíçon alto, com presença ou não de marcadores neuroendócrinos. É feito de rotina, deveria ser feito de rotina, ou por que não é feito de rotina? Por exemplo, pelo menos os pacientes de glíçon mais alto, já uma imunistoquímica avaliando esses marcadores neuroendócrinos. Então, existe, né, na literatura já mostra que sempre quanto diminui a diferenciação, né, o tumor de mais alto grau, ele vai tendo um componente de células neuroendócrinas associado, né? Mas isso é uma coisa que não é rara, né? Um tumor neuroendócrino puro ou mesmo com um componente neuroendócrino ali agressivo e tudo é muito raro. Mesmo hoje em dia que a gente está vendo, né? A gente está tendo prostatectomia com mais alto grau, etc., a gente vê isso muito raramente, né? Principalmente no tumor primário lá, né? Depois do tumor metastático, eventualmente até vale a pena você fazer. Mas mesmo esses tumores mais pouco diferenciados na prostatectomia radical, a grande maioria deles é ainda responsiva ao hormônio, né, ao bloqueio androgênico, etc. Né? Uma das coisas que a gente tem que informar, que também não é uma novidade, além dessa... eu acho que isso é importante, principalmente depois na doença, quando ela progride, né? Essa diferenciação neuroendócrina para te ajudar a dar uma quimioterapia. Exatamente. Né? Mas uma coisa que a gente informa também, que é um tumor um pouquinho mais raro, mas você tem o acinar usual e você tem o ductal, que a gente fala. Então, olha, você tem aqui associado, você tem o acinar usual, mas você tem um ductal cribriforme ou papilífero, etc. Esses tumores de padrão ductal, eles são menos sensíveis a hormônio também. São sensíveis também ainda, tá? A priori todos são. Mas eles são menos e eles tendem a ter um comportamento mais agressivo. Então, esses também vocês têm que prestar atenção. Mas eu acho que um paciente jovem, por exemplo, se ele aparece com tumor Gleason 10, 9 ou 10, etc., eu acho que a quimioterapia deve ser um tratamento de escolha, porque é uma neoplasia mais agressiva, que tem uma atividade proliferativa maior, que a quimioterapia tem chance de funcionar. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ainda a ser estudada. Como essa questão foi estudada há muitos anos atrás, e quase, a gente não tinha 9 e 10, 8, 9 e 10 na prostata, era Bolar que fazia, ninguém fazia cirurgia, não existia cirurgia. Né? Hoje que a gente tem. Então, talvez a gente tenha que começar, isso seja até uma boa ideia sua, viu? Gostei. A gente começar a avaliar de novo essa diferenciação neuroendócrina nesses tumores que a gente está tendo, né? A gente tem 8, 9, 10, 2, 3 vezes por semana agora, né? Então, acho que é uma coisa interessante da gente revisitar. Perdeu os 6, ganhou os a gente 8, perdeu 9, os 6 e ganhou 8, 9, 10. Eu acho que talvez a gente esteja talvez movendo, migrando a um tratamento que talvez seja mais efetivo. Né? A discussão não é essa, mas é a grande discussão que a gente vai desde lá de trás. Né? Rastreamento, tratar câncer de próstata, nem todos são iguais. Né? Então... Mas agora, só voltando a falar do Gleason 6 ou tumores de baixo risco, provavelmente uma terapia que talvez ganhe algum espaço daqui para frente sejam as terapias focais, tipo HIFU, talvez CRIO, alguma coisa assim. E eventualmente no segmento desses pacientes, que também é algo extremamente controverso, a gente precisa rebiopsiá-los.
Existe alguma alteração patológica que dificulte a interpretação depois desses tratamentos? E eu até adiciono uma pergunta, não só isso, no que até mais Radioterapia. Né, radioterapia, quer dizer, falar um pouquinho de que é um tratamento ainda feito, muito feito, quer dizer, como a gente interpreta uma biópsia 6 meses igual a biópsia 2 anos depois, se eu encontro células viáveis ou não, quer dizer, um pouquinho também de como é que é a evolução na radioterapia para ajudar aí na prática. Eu não tenho experiência em biópsia pós-RAIFU ou CRIO, mas em radioterapia isso já é bem claro. Não se deve biopsiar antes de 2 anos depois da radioterapia, tem que se esperar 2 anos. Se você tiver uma neoplasia ali com alguma alteração morfológica decorrente da radioterapia, ela eventualmente vai desaparecer. Então você é difícil a interpretação. Mas na grande maioria das vezes, depois de 2 anos, quando você examina uma biópsia de próstata pós-radioterapia, o tumor é um tumor de novo. Então ele é um tumor absolutamente livre de qualquer ação da radioterapia. Por isso que sempre deve ser dado o Gleason e o ISUP também, e esse é um dos fatores prognósticos mais importantes da evolução depois de uma prostatectomia de resgate. Então deve-se dar na biópsia, depois de 2 anos de radioterapia. O tumor raramente tem efeito da radioterapia e ele é um tumor de novo. O patologista que não está acostumado a ver a biópsia de próstata pós-rádio, ele deve ficar muito preocupado e prestar muita atenção, porque é difícil ver, porque ela tem muita atipia, ela tem é tão atípico que, sabe assim, a notícia é tão boa que não pode ser verdade, né? Então, assim, é tão feio que não pode ser verdade que aquilo seja tumor. Então, o patologista tem que ter muito cuidado, se ele não tem experiência naquilo, tomar muito cuidado em dar um diagnóstico de recidiva de tumor, porque você vai fazer uma prostatectomia de resgate, e a gente sabe que os efeitos colaterais são gravíssimos, né? Sem dúvida. Bom, eu queria muito agradecer, Kátia, a tua presença, ao Marcelo de novo, a gente está aqui conversando. Eu acho que foi extremamente interessante e proveitoso, aprender bastante. Acho que o patologista nessa evolução aí do tratamento é o mais importante, porque a boa patologia é que vai definir todo o resto do tratamento, né? Então, o futuro do paciente e o que nós vamos decidir vem da mão do patologista. Então, acho que é importante que vocês saiam dos porões e vão para as discussões mesmo. E agradecer e contar talvez com uma oportunidade, porque acho que a gente tem muito para discutir ainda aqui, muito assunto para a gente falar. E obrigado, Kátia. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço. Obrigada.